brincadeira, ela incorpora atitudes e papéis sociais, né? Dentro dessas atitudes e dos papéis sociais, ela começa a criança a perceber o mundo à sua volta e principalmente o mundo que ela está sendo inserida. E aí ela entende que nesse mundo que ela está sendo inserida, pela brincadeira, existem formas de condutas, existem regras, pode, não pode, tem que esperar a vez, não tem que esperar a vez. Então, a brincadeira, por mais simples que ela pareça ser, ela também realiza aquilo que a gente chama de socialização. Tá? Então, na página de número 11, vocês têm, aí eu estou compartilhando a tela, na página de número 11, vocês têm aí a conexão, ele coloca aqui jogos e brincadeiras na socialização das crianças. Então, assim, o segundo parágrafo, quem estiver aí acompanhando, podem até marcar o segundo e o terceiro parágrafo, que ele diz assim: as formas de brincar mudam com o passar do tempo, brincar de peão, boneca de pano, bolinha de gude, não tem mais os apelos do passado, dependendo das características da cidade em que residimos. Percebemos que brincar na rua deixou de ser opção tão explorada no passado, um exemplo de alteração da cultura infantil. A sociedade se transformou pela violência nos grandes centros urbanos que se isolaram em prédios. Videogames, computadores, tablets, página 11, Samuel. Internet, smartphone, televisão, por exemplo, ocupam a atenção das crianças e dos adultos. E aí, o último parágrafo pode marcar também. As brincadeiras que exigem contato físico e presencial entre a criança exploram mais a sua capacidade de comunicação e sociabilidade. A saber, respeitar as regras, a escolha da brincadeira, divisão de times no jogo, o auxílio mútuo e a própria extensão corporal são aspectos trabalhados em brincadeiras e jogos realizados de forma coletiva em espaços abertos. Explorar o mais lúdico exige maior interação entre seus membros, gerando maior respeito às diferenças. Muito bem. Então, aquilo que eu lembro que coloquei aqui para vocês, né? Essa construção aqui, né? Então, jogos de antigamente, todas as brincadeiras que temos e como essas brincadeiras elas interagem diretamente na vida das crianças. Então, aqui é um conjunto de regras, né? A criança ela tem que aprender a obedecer esse conjunto de regras. Esse conjunto de regras aqui, brincadeiras diferentes, elas vão dar ou delimitar a ela o seu espaço. Logicamente, como foi dito aqui, né, muitas dessas brincadeiras ela acabou se perdendo, né? Muito porque a sociedade hoje é outra, né? São poucos espaços livres, áreas aí comuns de lazer, né? Algum prédio, alguma coisa assim deve ter. Então, poucos de vocês talvez aproveitaram brincadeiras como essa daqui, a não ser na educação física, né? Os professores de educação física que jogam queimada, né? Pulam corda, mas o restante aí ficam, às vezes, perdida no tempo aí dos mais velhos. Mas é importante isso, né? Entender que a brincadeira ela tem esse fator socializador. Então, Emílio Durkheim aponta que há uma nítida relação entre a educação das gerações mais novas e a manutenção das práticas e tradições. Assim sendo, a instituição familiar é, portanto, um dos principais meios de manutenção das práticas sociais consolidadas. Um bom exemplo das influências da família na delimitação do futuro dos papéis é as carreiras profissionais. Então, geralmente aí, classe média forma classe média e assim por diante. Né? Então, se o pai ou a mãe é médica, advogado, advogada, engenheira, ou mesmo tem um comércio ou alguma coisa assim nesse sentido, acaba aí o filho voluntária ou involuntariamente seguindo o pai, né? Seja voluntário ou involuntariamente, ele acaba meio que seguindo o pai na sua carreira, ou porque o pai incentiva, ou porque ele vê essa figura do pai aí
transformando nele o que é importante. E aí, as disparidades aí aprendidas na socialização primária variam conforme a sociedade em que a criança está inserida. Deste modo, quando se aborda a importância da família na socialização primária do indivíduo, não se pode esquecer que o entendimento acerca do conceito família não é unânime e vai variar conforme o período histórico e os grupos sociais, tá? Então, as famílias também, elas ganham completa diferença hoje, né? Nós temos famílias etnicamente misturadas, famílias que são de imigrantes diferentes, famílias aí que rompem qualquer questão aí da cor de pele também, famílias que não são mais nucleares, famílias que muitas das vezes a mãe é que cuida de todo mundo, né? Ou mesmo famílias que são também diferentes no sentido de a mãe ter casado com outro homem, não mais ser com o pai. Então a família ela vai ganhando outros aspectos também ao longo da história, mas ela não perde o seu papel de importância no processo de socialização, tá? Ela é extremamente importante nesse processo da socialização do indivíduo no primeiro momento aí. Vamos agora para a página 13. Né? A página 13, rapidinho, vamos lá para a página 13. Na página 13, vocês já podem marcar aí o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo. Primeiro e terceiro parágrafo. Assim sendo, a socialização secundária, ela corresponde a esse processo que nós chamamos de subsequente à socialização primária. Como eu disse para vocês, o homem é o único indivíduo que aprende, né? E ele aprende a vida toda. Se ele não tiver nenhum problema com a sua memória, com a sua mente, por exemplo, se ele não tiver nenhuma doença degenerativa, como o Alzheimer, que faz a pessoa esquecer e tudo mais, ela mantém a capacidade de aprender coisas novas em todos os momentos. Talvez com um pouco mais de dificuldade, dependendo dessa coisa nova, né? Vamos pensar aí a tecnologia aos nossos avós, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil para eles, mas não quer dizer que eles não aprendam, né? Eles aprendem sim, talvez não com a mesma facilidade que hoje nós aprendemos, principalmente vocês que já estão imersidos, né? Vocês já estão aí imersos em toda essa tecnologia, porém, podemos aprender também. Mas essa socialização subsequente, ela vai introduzir o indivíduo a diferentes interações sociais. Ou seja, aqui essa socialização é para fora da família, tá bom? Enquanto a socialização primária, ela é dentro da família, e a família que está ensinando regras, padrões, a secundária está introduzindo esse indivíduo em um novo mundo, em uma nova experiência, né? E essa nova experiência faz com que ele precise entender novas regras. Isso é importante, porque muitas das vezes as regras que ele conseguiu obter em casa não vai valer fora de casa, né? Ele vai ter problemas com regras, por exemplo, em casa ele pode ter uma certa condição de dobrar algumas regras. Em outros lugares ele não vai dobrar essas regras. Então, o texto ainda coloca assim que cada vez mais cedo as crianças são inseridos na escola, tá? Aqui ocorre, né, essa socialização paralelamente à socialização primária. Então, nós temos crianças que muito cedo, meses, né? Uma mãe que precisa trabalhar, com meses já coloca a criança numa creche, né, num berçário. A necessidade, né, faz isso, e ela acaba tendo que crescer nesses dois ambientes, né, da socialização primária e na socialização secundária, né? E é importante se dizer isso, que existem sim agentes que ajudam na construção desse indivíduo. Então, a socialização secundária, ela vai se dar nessas associações esportivas, culturais, comunidades religiosas, na questão mesmo da própria religião, que na nossa vida começa muito cedo ou não, né? Ambiente de trabalho, logicamente que aqui já é um segundo momento.
Então, essa socialização secundária, ela se constrói cotidianamente na vida do indivíduo, né, que ele é obrigado a transitar. Por isso, os papéis sociais são importantes. Né? Aprender os papéis sociais, que muitas das vezes são ensinados na brincadeira, ajudam ele a entender os papéis sociais na vida real. Né? Além disso, a socialização secundária compreende, então, constantemente a internalização das regras que regulam as instituições sociais. Então, por exemplo, a roupa que você utiliza no clube não vai ser mesmo a roupa que você vai utilizar no trabalho ou na igreja, por exemplo. Né? Você vai ser obrigado, em algum momento, a ter que se adequar ao ambiente que você está. Então, num trabalho, talvez, você vai ter que usar o uniforme. Né? A escola, então, ela tem um papel importante dentro disso quando ela uniformaliza, né, ou uniformaliza, né, a questão do aluno. O aluno tem que estar uniformizado, todo mundo com a mesma camisa, a mesma roupa, mesmo que alguém ache que é feia, aquela cor azulada ou ir branco, né? Mas a escola impõe já alguns padrões de uniformização, que às vezes no trabalho também acontece. Se você for trabalhar, por exemplo, em uma empresa metalúrgica ou uma construção civil, talvez você vai ter um determinado uniforme, equipamentos de segurança. No escritório, por exemplo, você não pode, a não ser que se for escritórios aí de tecnologias, né, da Google, dos nerds aí, mas é um escritório mais convencional, você vai ser obrigado a ir de terno, né? Os homens vão ser obrigados a ir de terno, as mulheres também vão ser obrigadas a ir mais socialmente, com, sei lá, uma saia, um vestido, uma calça, um terninho também, dependendo do que você vai fazer. E isso é importante. Essas regras, elas vão se transformando aonde nós vamos chegando. E aí, se nós não tivermos a capacidade de entender essas regras, nós vamos ter dificuldades de ser inseridos nesses espaços. Por isso, né, nós dizemos isso, né? Que a socialização elas são mecanismos variados que regulam esse comportamento do jovem e do adulto, podendo tanto reforçar aspectos internalizados durante ou quanto romper com essas influências. Então, o processo secundário ele pode reafirmar os valores que nós já adquirimos, quanto romper com eles também. Tá? Então, pode acontecer isso também. As tecnologias também atuam nessa toada, né? Então a gente não pode esquecer das tecnologias. Penúltimo parágrafo, vocês podem marcar da página 13, penúltimo parágrafo, e já pular para a página de número 14. Vamos lá, página 13 para 14. E as tecnologias, a televisão, o computador, o celular, né? As redes sociais também, nós vamos encontrar muitas das vezes diferenças com aquela primeira socialização que nós tivemos, né? Os primeiros contatos aí, a televisão lá fora e vai dar outros valores para nós. Aí que são exemplos, né, que nós temos aí, página de número 13. Vocês podem marcar o segundo parágrafo, né? Quando chegam uma determinada idade. Né? Então, marca aí o segundo parágrafo. Então, quando a gente chega numa determinada idade, espera-se, então, que esse jovem assuma responsabilidades e comportamentos condizentes a essa nova atribuição, né, ou a essa nova incumbência da vida adulta. Né? Então, os espaços aí. Logicamente, às vezes, para alcançar esse status, ele tem que passar por umas determinadas transições. E as transições, elas são diferentes para cada sociedade. O livro de vocês, por exemplo, coloca aqui um baile de debutante, né?
principalmente para as meninas, é o marco aí da idade adulta, né? O baile de debutante era muito referendado aí para o seu primeiro ciclo menstrual. Antigamente vinha mais tarde do que vem atualmente, né? Então aí se fazia assim, um grande baile ao momento aí das mulheres ter passado pelo seu primeiro ciclo menstrual, e a mulher já estava pronta para casar, né? Naquele tempo ela já estava pronta para casar. Mas os ritos de passagem são diferentes. Por exemplo, do jovem guerreiro indígena aqui, que ele é obrigado a ser mordido por formigas nas mãos, né? Isso aqui é tudo formiga, né? São formigas que secretam um tipo de veneno aí. E esse rapaz ele sofre diversas picadas na mão e ele fica dançando com essas luvas aí, com essas formigas, né? Para resistir é o momento de passagem dele, né? Ele está passando da idade infantil, né? De ser criança para a vida adulta. Daqui para frente ele é guerreiro. Então, se ele é guerreiro, ele tem que aguentar aí a essa dor, suportar essa dor. Ou o Bar Mitzvah, né? Que é chamado aqui a iniciação da vida do judeu aqui também, né? A criança que vai ler a lei, né? O Torá, recitar o Torá para os mestres aqui, e aí também passa para a vida adulta. No caso dele, ele vai poder agora participar das reuniões, né? Que são reuniões apenas para homens, ele vai poder participar. Então, é importante se dizer que essa transformação aí, ela ocorre na vida dos indivíduos, essas passagens aí. Sociedades modernas como as nossas, os ritos de passagem talvez estão se perdendo, né? O baile de debutante acaba mais sendo uma convenção social do que realmente essa ideia de passagem que tinha antigamente. Porém, é inegável, né, que cada indivíduo, cada sociedade expressa a sua formação importante. Em alguns lugares, por exemplo, o rito da universidade, né? Você sair aí do fundamental, do médio, né, ir para a universidade, também são ritos de passagem que nós enfrentamos. Né? Agora, mais responsabilidade. Né? Você sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Sexto ano, toda aquela apreensão, vontade, agora eu vou ter vários professores. Depois sai aí do Fundamental 2, né, para o ensino médio. Nossa, agora eu já estou no ensino médio. E sai do ensino médio para a universidade e já fala assim, agora eu vou, né, para a universidade. É muito interessante, a língua inglesa trabalha isso diferente, né? Por exemplo, o teacher, que nós chamamos de professor, não é bem a tradução de professor, né? Ele é preceptor, seria a ideia de preceptor, alguém que ensina. O professor mesmo, a ideia de professor ou professional, na ideia da faculdade, da universidade. Né? Então, porque você vai estudar uma profissão com especializados, com professionals, ou profissionais, ou profissional, que é a ideia do professor. Então, lá na universidade aparece isso também, nos Estados Unidos para nós. Aqui no Brasil todo mundo é professor, né? Então a língua ela acaba sendo mais forte no Brasil. Página 15. Vamos lá. Página 15. Vamos caminhando aqui. A instituição escolar na formação dos indivíduos. Pode marcar o último parágrafo da página 15. Em nossa sociedade, a escola, sem dúvida, é a principal instituição social, responsável aí pela socialização secundária dos indivíduos. Nós vamos ver isso na próxima unidade. Nos últimos anos, verificou-se, então, um aumento no número de pessoas que frequentam as instituições escolares. A escola é uma das principais instituições responsáveis pela formação do indivíduo e pela socialização das pessoas, isso é inegável. E diferente da família, a escola busca sistematizar a aprendizagem dos estudantes, ou seja, a escola monta um currículo, né? Cada escola, em cada sociedade, vai ter um currículo determinado para os alunos, né? Principalmente aquilo que a gente fala que são os conhecimentos legitimados de uma determinada sociedade. Né? Então, o aluno
vai estudar aquilo que a sociedade considera mais relevante. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Se a sociedade é uma sociedade tradicional, é uma sociedade indígena, aborígena, ela vai estudar coisas voltadas à vida material, a caça, a pesca. Né? Essas são esses tipos de estudo. Não vai ser formalizado, por exemplo, não vai ser em bancos de escola, não vai ter o que a gente tem, os recursos que tem agora. Sociedades industriais, você vai valorizar o ensino da indústria, né? O que valoriza a indústria, a química, a física, a matemática, o curso técnico, né? Talvez alguns de vocês já estejam aí fazendo cursos técnicos. É importante para algumas sociedades também essa ideia do curso técnico. Então, a valorização, sociedades religiosas, né? Você vai estudar religião, a religião vai ser importante em algumas sociedades. Isso são pontos que demarcam aí cada lugar. Então, quando a gente pensa na escola, a escola então vai assumir o papel necessário de cada lugar, tá? Virem a página, por gentileza, página de número 16. Nós vamos falar agora sobre o trabalho, né? No trabalho, podem marcar aí o primeiro parágrafo também, né? O trabalho e a socialização. O trabalho, então, assume uma dimensão socializadora também, quando a pessoa é obrigada a entrar no mundo do trabalho, ela também tem essa dimensão socializadora, na medida que estabelece oportunidades diárias de interação e de construção das identidades profissionais. Né? Os indivíduos, então, passam a ser profissionais em determinados espaços, como órgãos estatais, escritórios, indústrias, comércio, né? Se caracterizam pelas interações aí. São os diferentes papéis aqui, né? Que a gente até talvez não saiba, pode ser aqui um advogado, aqui é uma médica, aqui é um cara da construção, aqui é um cozinheiro, aqui é uma executiva, aqui é um professor, né? Aqui também pode ser uma mulher de escritório, um piloto de avião, né? Sei lá, uma outra mulher de escritório, um, sei lá, um aposentado bancário, né? Um marinheiro, o cara da construção também. Então, assim, os papéis, eles são extremamente variados. É aquilo que depois a gente fala, né? Eu sou médico, professor, professora, eletricista, comerciante. Isso vai independer. E o trabalho também é importante. E o trabalho gera regras, tá, gente? Fique claro isso, né? Cada instituição, de novo, cada instituição, por exemplo, o médico, por mais que o médico possa, vamos pensar assim, vestir uma bermuda, tá lá com uma camiseta regata, ele não vai chegar no hospital trajando esse tipo de roupa, né? Ou sei lá, qualquer outro tipo de roupa. E tem um ambiente certo para isso. Ele vai perder, ele pode até ser um excelente médico, mas se ele não vir ali, talvez ele perda a credibilidade, né? A pessoa vai olhar para ele e vai falar, não sei, né? Como é que pode? O próprio advogado também, pensa aí, um advogado ou um juiz chegando a um tribunal para fazer um julgamento e ele estando aí de bermuda também, ou trajado aí de qualquer tipo de roupa, né? Fica estranho, né? Ou falando, né? Imagine aí um juiz falando impropérios, né? Com vocabulário que muitas das vezes o jovem tem, né? Xingando a mãe de um, xingando a mãe do outro. Né? Imagine assim, na conversa entre ele e o advogado, ele xinga o advogado. Isso não pode acontecer. Né? Então, o linguajar também é importante. Isso é um ponto para nós. Vocês precisam pensar nisso daí também. Né? O linguajar que construímos. Qual é o linguajar que construímos? Esse linguajar vai ser inadequado em determinados espaços. E aí preciso tomar cuidado, principalmente com a profissão que eu vou exercer. Página 17. Na página 17, vamos lá.
falando sobre o papel das mídias, né, na vida dos indivíduos, a gente diz assim que as mídias, as instituições sociais, né, as mídias, instituições sociais, aqui era para ter 2 pontos, tá? Deixa eu colocar 2 pontos aqui, ó. Mídias, né? O que são as mídias? 2 pontos. São instituições sociais responsáveis pela comunicação em nossa sociedade. Tá? Então, toda vez que nós pensarmos em mídias, nós estamos pensando nessas instituições sociais que comunicam-se. E elas podem ser muito variadas. Né? Nós temos as mídias impressas, jornais, nós temos as mídias televisivas, nós temos as mídias da internet, né, na net, né, as mídias radiofônicas. Então, as mídias são diferentes também. Esse conjunto de estruturas de comunicação de massa representam também um nível de socialização cultural. Aqui é importante se falar, né? A cultura que eu vou adquirir, muitas das vezes essa cultura que eu vou adquirir vai ser representada pelo tipo de socialização cultural que eu tenho, né? Podem marcar aí o primeiro parágrafo da página 17 aí. Marca esse primeiro parágrafo. Então, em virtude disso, os efeitos estão no tipo de mentalidade. Por exemplo, o gosto musical que eu vou ter, o gosto, sei lá, para filmes ou para construção aí. No caso da página 17, você tem uma menina ali, né? Uma oriental, que está lá com cosplay, a cultura pop japonesa entre os adolescentes. Ela está fantasiada aí em algum tipo de mangá. Eu não saberia dizer qual é esse mangá aí, que eu não tenho nem ideia. Mas é muito comum, né? No Japão, até a ideia do cosplay do dia a dia é muito comum, né? Essa forma como essa pessoa se encara papéis sociais que não são deles. Por exemplo, o desejo de você se fantasiar num determinado herói ou super-herói, pensando aí também na cultura ocidental, né? A cultura dos heróis da Marvel, dos heróis da DC Comics, né? Super-Homem, Capitão América e assim por diante. O impacto das mídias na formação da identidade pode ser observado em diversas expressões culturais. Eu estou citando algumas aqui: o gosto pela música, o gosto pela, sei lá, pelo se trajar de alguma forma, né? Essa imitação de grandes produções televisivas ou cinematográficas. Essas identidades vão sendo formadas aí. E aí, personagens fictícios são reproduzidos por jovens que se reúnem para praticar cosplay, crianças que vestem super-heróis, bandas de músicas, né, o estilo dos jovens, o corte do cabelo, se vai ser skatista ou não, né, lançam estilos de calçado, vestimentas, penteados, acessórios. Tudo isso vai demarcando também a importância do papel que a mídia assume na vida dos indivíduos, né? A mídia também ela faz com que os indivíduos possam ou não assumir esses papéis. E por último aqui, ainda na página de número 17, as instituições religiosas, né? A religião, e aí pode grifar esse penúltimo parágrafo aí, né? As religiões são um sistema, então as religiões são um sistema de crenças e práticas relacionadas àquilo que é sagrado, místico e divino. Então, aqui é um ponto importante: cada sociedade vai expressar uma determinada religião ou não. Né? Você tem sociedades que são mais laicas, né? Países que imperam aí a ideia da laicidade. Isso não quer dizer que não tenha religião lá, mas tem, por exemplo, países, se você é cristão, em determinados países, você não vai poder expressar o seu cristianismo. Né? Você tem problemas com isso porque outras religiões vão impor a você um certo limite. Né? Ou não. Em lugares você vai ter religiões muito diferentes da sua. Se a gente pensar, por exemplo, os hindus na Índia, os hindus têm uma religião politeísta, animalista, né? Adoram aí
diferentes tipos de coisas, sol, lua, até mesmo animais, ratos, cobras. Existem, então, templos para ratos, existem templos para cobras, e assim vai. Então, a religião também, ela expressa essa crença aí do sagrado, do místico, do divino, das quais derivam determinadas representações. Então, a religião, ela sim tem um potencializador também de socialização, ao dar um significado específico, tá? Que não se limita às barreiras do científico, mas também abrangem o emocional e o subjetivo. Então, ó, o mundo pode ser racional do que for. Algumas perguntas ainda são vistas por nós, né? Entre elas, por que existimos? Quem nos criou? Um religioso, por exemplo, tem muita dificuldade em aceitar teorias como a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. Né? Para um religioso, isso não faz muito sentido, né? Dizer que evoluímos de sistemas simples para complexos. A própria biologia tem problemas ainda para explicar esse tipo de coisa, porém, né, o religioso não aceita. Não? Para o religioso, existiu uma força, né, um Deus, aí cada religião tem o seu Deus, né, mas um Deus, né, que foi o Criador. Isso até os indígenas, né, os africanos têm os seus deuses, né, Iemanjá, o Ogum, e cada um desses aí tem uma força criadora. Né? O próprio cristianismo vai falar do Deus Trino também como força criadora. Então a religião ela impõe isso também. E a religião também impõe valores. Alguns valores que são muito caros para algumas determinadas religiões. Então, por exemplo, o valor aí do amor, que aí a gente vamos falar um pouquinho do cristianismo, né? O valor do amor, que é o cristianismo, né? O cristianismo, quando diz assim, amar até mesmo os seus inimigos, né? Aos valores aí. Se alguém te ofendeu, te der um tapa, Jesus diz o seguinte: deu outra face. Né? Então, assim, esses símbolos, práticas, crenças que são compartilhadas, né? Esses valores que são atribuídos. Ah, professor, mas ninguém faz isso mais. Sim, eu concordo que muitas pessoas talvez não vivam pelos valores que elas dizem viver, né? Mas, a grosso modo, a religião ela estipula, ou ela tenta transmitir esses valores. Se as pessoas não o fazem, elas enganam-se a si mesmas, né? Elas são meramente legalistas, são pessoas que, né, cumprem um rito religioso, mas na verdade aquilo talvez é apenas para se sentir bem com ela mesma. Né? Ela quer se sentir bem com ela mesma. E aí tem, né, eu tirei desse site aí que está aqui marcado, ó, a WVS Mapa Mental aqui, tem um mapinha mental aqui para vocês, falando então sobre processo de socialização, o que é, né, o processo de socialização aqui, os processos de socialização desencadeados aqui de formas complexas, etnias, socialização então está relacionada com a assimilação de hábitos, socialização primária, socialização secundária. Deixei aí para vocês estudarem. Galera, perguntas aos que estão presentes? Perguntas? Alô? Tem alguém comigo nessa sala? Alô? Perguntas? Leonardo não, Caio também não, Lucas não. Tem pergunta, então todo mundo entendeu, tá? Então, leiam aí a próxima unidade. Eu sei que até vocês já estão fazendo a trilha da próxima unidade. É que como a gente ficou quase 15 dias sem ter aula de sociologia, fica meio corrido aí. A próxima unidade já é um pouquinho mais rápida. A gente vai conseguir desenvolver essa unidade mais rapidamente aí. Né? A quarta unidade vai ser um pouquinho mais rápida. A Ju ainda está digitando. Então, vamos ver se a Ju tem alguma pergunta. Enquanto isso, a gente vai finalizando aqui a nossa aula.
Certo, então, não tem perguntas. Galera, um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana a todos vocês, né? Que todos vocês aí possam aproveitar o dia, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Eu que agradeço, Aline. Obrigado vocês.